Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi, Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. E hoje eu estou aqui com o meu convidado, o pastor Marcos Dias. Tudo bom, pastor? Beleza? Tudo bem, boa noite a todos. Quero somente agradecer essa oportunidade. Sempre é importante estarmos aqui para falar do amor de Deus, falar da graça e principalmente da ontologia desse ser tão grandioso que não cabe sequer na mentalidade humana. A gente tenta, mas apenas nos aproximamos um pouquinho mais daquilo que ele é, mas ainda estamos tão distantes quanto nenhum coração pode imaginar. Beleza, deixa eu só cumprimentar o pessoal que já está aqui. Joneilton Oliveira, seja bem-vindo. Bíblia Decodificada, boa noite. Irmão Pedro, interior de São Paulo, boa noite. Pessoal, você que vai chegando aí, vai deixando seu like, o seu boa noite no chat, ok? E compartilhe essa live, divulgue. E, bom, hoje eu trouxe aqui o pastor para ele falar sobre essa teologia do Deus em morfe, né? É uma expressão grega, né? Isso. Em morfe. Aí o senhor já poderia introduzir, já explicando o que significa essa expressão, porque se denomina dessa forma? Ok. Olha, a gente crê, né, no monoteísmo absoluto. Então, o resumo da nossa fé é: Deus é absolutamente um. E nesse monoteísmo absoluto, nós sabemos que as nomenclaturas estão um pouco bagunçadas. Então, muitos dizem ser monoteísta absoluto, unicista, unitarista. Outros utilizam nomenclaturas como monoteísmo radical, outros monoteísmo simples. E nós classificamos como monoteísmo absoluto, porém dentro da classificação do Deus em morfê, né? Termo grego forma, Deus em forma. E Jesus é essa forma de Deus. Então, tudo que de Deus eu posso conhecer é através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus não é a pessoa do Pai, mas é a forma com que o Pai se fez conhecer. Ele se deu a conhecer através de seu Filho, conforme Jesus disse em uma parábola, né, que certo homem, o reino de Deus é comparado a um pai que envia seu filho, e eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? Então, o reino de Deus é isso, né? Deus envia seu filho, Jesus é tudo aquilo que de Deus se pode conhecer, e daí vem a expressão Deus em morfe, né? A palavra portuguesada seria Deus em morfe. E o Espírito Santo seria a ação, então, este Deus sendo transcendente, ou seja, sendo maior do que qualquer coisa, o inefável, né, o insondável, esse Deus do Pai, ele gera o Filho, e Jesus Cristo é este a qual cria todas as coisas, céus, terras, principados, potestades, tudo está debaixo dos seus pés, toda adoração deve ser dada a ele, sem problema nenhum, mas ele não é a fonte do seu próprio poder, ele não é o seu próprio Pai. O Pai é que sustenta tudo através do seu Filho, conforme Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24 em diante. Entendi. Então, em forma, em morfe, né? Em forma. Isso. No caso, você chama de monoteísmo absoluto. O que eu entendo, assim, isso é um entendimento meu, de monoteísmo absoluto seria aquele que, o islamismo, por exemplo, o judaísmo, que coloca o único Deus de forma absoluta, sem atribuir divindade a nenhum outro ser, a não ser a um. Sim. Como é que você entende isso? Isso é bem interessante. Por quê, né? Se nós formos pormenorizar todas as linhas, você pega, por exemplo, o unicismo, que teoricamente é a linha que mais mostra um absolutismo, né, teoricamente. Porque são 3 ofícios de uma única pessoa. Então, é Deus absolutamente um, né? Só que quando você admite, por exemplo, que nós somos participantes, nós, pessoas, somos participantes da natureza divina, ou admitimos aquela escritura qual Jesus disse, está escrito em vossa lei, sois deuses, todo aquele a qual a palavra foi dirigida, você está admitindo a natureza divina em seres humanos, portanto, naturezas de Deus em várias pessoas. Então, esse absolutismo
ela, dependendo do ângulo que você olhar, você nunca vai ver em lugar nenhum. Só que isso não dá uma margem, por exemplo, para um endoteísmo. Por quê? Porque a estrutura é que todos somos divinos em Deus. Todos estamos exercendo essa função e essa qualidade no próprio Pai. E não que somos algo de nós mesmos. Então, aí está o absolutismo, né? Fora de Deus, não há Deus. Por exemplo, Êxodo 4 e Êxodo capítulo 7, a Bíblia diz que Deus fez de Moisés a Deus para Faraó, Elohim, né? Para Faraó. Então, aquela autoridade, aquele poderio estava sobre Moisés, no entanto, ele de fato não era um outro Deus, né? Então, não pode ser visto como um outro Deus. É aí que entra o absolutismo na nossa doutrina. Deus é absolutamente um, é o Pai, certo? Ele é absolutamente um. E o Filho seria Deus no mesmo sentido que Moisés foi Deus ali? Jesus, muito bom. Sim, isso é muito interessante também. Jesus, ele é tudo aquilo que de Deus eu posso conhecer. Então, a Bíblia mostra em Hebreus, se formos citar Hebreus, capítulo 1, versículo 4 e 5, vai dizer que ele foi feito um pouco maior do que os anjos, né? E no capítulo 2, versículo 5, vai dizer que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, nós temos duas gerações, né? Uma é ele sendo mais elevado do que os anjos, e uma outra ele sendo menos elevado do que os anjos. Todos vão dizer que ele sendo menos elevado que os homens é na geração terrena, qual ele se humanizou, de fato. E quando ele foi feito um pouco maior do que os anjos? É nessa geração eterna. Quando a Bíblia diz que ele é o único daquela espécie, quer dizer que nenhum anjo é da sua espécie e ele também não é da espécie do próprio Pai. Ele é o único, de fato, daquela espécie. É o único que tem o que nenhum outro tem, mas não pode ser comparado ao Pai. E estou falando de pessoa, né? A gente não pode confundir os verbos e nem confundir a questão da deidade. Eu não estou falando de divindade maior ou menor, porque aí sim nós cairíamos no enoteísmo. Estou falando de pessoa. Jesus, ele foi um ser gerado. A diferença de Jesus para o Pai é que um é gerado e o outro é ingerado, certo? Enquanto um é gerado, que é Jesus Cristo, e aí nós vamos ver que após Jesus ser gerado, ele é que cria todas as coisas, né? Principados, potestades, anjos, arcanjos, tudo está debaixo da criação de Jesus. Provérbios capítulo 18, se não me falha a memória, Deus sendo sábio arquiteto e Jesus como mestre de obras. Então, este Jesus Cristo, ele exerce todo esse poder, mas ele não é a fonte do seu poder, certo? Ele não é a fonte, é aí que está, é o Pai que sustenta essa deidade. Então, de forma geral, quem é Jesus? Ele é uma extensão, eu tenho 3 ângulos para falar de Jesus, como uma extensão do próprio Deus. Então, Deus estende aquilo que ele é através de Jesus, sendo a expressa imagem da sua pessoa. Ele não é a sua pessoa, mas é a expressa imagem da sua pessoa. Então, tudo que de Deus eu posso conhecer está através de Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aí eu entro na segunda maneira, que é ele sendo o tabernáculo. Lembrando, ser tabernáculo não é um corpo desalmado. O que isso quer dizer? Por exemplo, dentro do unicismo clássico, por que eu estou dividindo como clássico? Porque existe, o Marco Knight deve estar assistindo aí, ele já está migrando, já está melhorando o unicismo dele, já está dando uma evoluída, e em alguns sentidos ele não é visto como clássico, né? Em alguns sentidos, ainda é unicista, mas não é visto como clássico, está dando uma melhorada. Eu até brinco com ele que daqui a 2 anos ele não está mais crendo mais no unicismo, eu até brinco com ele com isso, né? Então ele deu uma evoluída, né? E é normal, é o caminho que todo unicista que estuda, sincero, ele vai saindo, ele vai aos poucos deixando o unicismo. Isso aconteceu comigo, eu era unicista, fui unicista, e esse caminho é inevitável. Sim, e aí, como eu estava dizendo, o unicismo clássico, ele vai dizer que existe um Deus, né? Sim. Em 3 ofícios. O unicismo, por exemplo, do irmão Marco Knight existe um Deus em 2 ofícios. Quem é este Deus? A identidade de Deus é o Espírito. Eu vou chamar de Espírito Santo. E quem é as 2 máscaras? Seria a do Pai e a do Filho. Então, aí na que ele apresenta, tem uma identidade, que é o Espírito Santo, e tem a máscara do Pai e do Filho, certo? Continua sendo esse único Deus. Na clássica, é um Deus
em três ofícios. Então, a Deus não tem uma identidade própria, mas, se bem que se a gente for, dependendo, no fundo, na realidade, se a gente for estudar a história da igreja, é a mesma aplicação. Eu estou trazendo um ar de modernidade, mas eu lembrei aqui que Marcião mesmo, Praxeas, ele deixava muito claro acerca disso também. Então, aqui que está a diferença. Quando eu digo que Jesus é uma máscara do próprio Pai, ou um ofício do próprio Pai, máscara Sabélio, né? Ofício Praxeas. Então, quando eu trabalho em relação a isso, eu estou anulando a ontologia do ser de Jesus, eu estou dizendo que o personagem de Jesus nunca existiu. Por quê? Porque é como se fosse Deus gerou não uma pessoa, Deus não é pai, né? Deus, ele gera uma roupa teofânica, a qual essa roupa é vista. É mais ou menos o avatar, aquilo que a gente entende por avatar. É basicamente isso. Dentro da linguagem mais comum para o unicista, seria assim, uma roupa teofânica. Então, ele foi visto, mas ele não tem uma alma, não é um ser com identidade, ele não tem identidade nenhuma. Ele não tem uma realidade individual distinta. Isso. Então, ele seria apenas uma manifestação do próprio carne, o visível. Sim, nesse caso, Deus, na eternidade, seria apenas visível. Quando ele se humaniza, seria um corpo de carne, né? Ao meu ver, isso gera vários problemas. Por exemplo, 1 Pedro, quando diz que aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse nega o Pai e o Filho, e é classificado como anticristo. No capítulo 2, ele diz que aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é enganador e é o anticristo. Então, e nós sabemos que a carta de João foi escrita entre o ano 80 e o ano 100, e ele começou a combater a primeira classe dos gnósticos, ali que estava começando, e que falava ali da carne, que a matéria era mal. Aí você analisa, se o ato de você negar que Jesus era um ungido, já te considerava como anticristo, ou que Jesus é que veio em carne, já considerava um anticristo, só negar isso, a qualidade da carne, só o ato de você negar, imagine negar a ontologia de um ser. Porque para alguém ser enviado, porque a Bíblia diz em Lucas, né, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Então, como ele vai enviar um filho que não existe? Né? E aí que entra, que eu acho muito perigoso. Por exemplo, Jesus, quando veio, ele cumpriu Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para trazer o ano aceitável do Senhor e tal. Aí você vai ver Lucas capítulo 4, Jesus lendo Isaías, falando essa mesma profecia e dizendo, hoje se cumpriu essa escritura em mim. Então, Jesus estava mostrando que ele era esse ungido. O Cristo significa o ungido. Se eu nego quem foi ungido, eu estou negando a pessoa que ungiu. Por isso que João disse, nega o Pai e o Filho. Quando você entra nesses parâmetros, né, aí você vai observar que o unicismo e a trindade são muito parecidas. Eu chamo de irmãos gêmeos, né? Porque, se quiser até colocar a primeira imagem aí, só para a gente traçar um paralelo rapidamente. Olha, então, essas doutrinas são gêmeas. De um lado, nós temos a trindade. O que a trindade defende? Um Deus em três pessoas. O que o unicismo defende? Um Deus em três ofícios. O que a trindade defende? Que não existe um filho literal, pois ele foi ingerado. Então, a trindade, né, essa trindade que nós conhecemos hoje, nega que Jesus foi gerado e diz que ele foi eternamente gerado, ou seja, traz uma ideia gerúndica, como se até hoje ele fosse gerado, como se não houvesse geração de fato e sempre existisse de maneira co-eterna, co-igual. Por isso, a doutrina das três pessoas co-eternas, co-iguais. Né? E o unicismo nega a filiação literal também, dizendo que é só um ofício. Então, se é um ofício, não existe a pessoa do ofício, porque é o próprio Pai, ou seja, é o próprio Espírito, né, independente da identidade que vai trazer, mas a pessoa mesmo não existe. Aí eles dizem, não, mas eu aceito que quem veio na Terra foi o Filho de Deus. Não, você aceitou que foi um ofício, isso é um trocadilho de palavras. A filiação mesmo, no preto e no branco, trazendo as questões bem claras, não é aceita, porque quem veio foi o próprio Pai. O próprio Pai era aquela pessoa, né? E não é isso que as Escrituras trazem. Então, o unicismo vai defender uma ideia estabelecida através do deducionismo, então eu tenho que deduzir que Jesus é o próprio Pai,
assim como a Trindade vai trabalhar também a questão do deducionismo. Eu tenho que deduzir que existem três pessoas que as mesmas são coeternas, coiguais e que formam Deus. Biblicamente, eu tenho alguma escritura para isso? Não. Mas eu tenho que ser honesto aqui. Nesses pontos, quem está melhor? O unicismo está melhor do ponto de vista histórico, porque essa doutrina é primeira do que a Trindade. Está melhor do ponto de vista de um enredo um pouquinho mais equilibrado do que a Trindade, por mais que a ideia em si não passa na cognição, mas textualmente falando, o unicismo tem mais base do que a Trindade, né? E, por fim, para finalizar as doutrinas gêmeas aqui, a Trindade ela tem mudado, ela não quer aceitar mais a palavra Trindade, está mudando para triunidade. Porque Trindade seria três deuses. Triunidade, com essa expressão eu digo, é três, né? Três, uma deidade, três pessoas em uma deidade. Então, por isso a expressão. E o unicismo hoje quer mudar para unicidade. Eles não querem aceitar mais o termo unicismo, querem ficar com a unicidade, porque a expressão da ideia é daquele que é um. Então, assim, você vê que são gêmeos. O que um tenta fazer, o outro também tenta, né? Mas... Só lembrando que no caso da Trindade clássica, você tem a relação entre as pessoas. A relação. Então, por exemplo, você tem Pai, Filho, Espírito Santo, eles têm um relacionamento. A diferença, aí quando você fala, você escreveu ali, não existe filho literal. Não é que não existe filho literal. Seria que Pai e Filho não seriam, o filho não seria gerado temporalmente, no tempo. Ele não teria um princípio. Geração seria da relação eterna entre pai e filho. Eu acho que a Trindade seria bem mais complexa quando você vai analisar a relação entre as pessoas. O unicismo, ele elimina toda a complexidade da Trindade e reduz tudo num só Deus que se comporta ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo. Né? Sim. Assim, o unicismo, se eu fosse falar em termos matemáticos, eu falaria assim, que o unicismo pega uma equação de física, uma equação matemática forte, grande, ela simplifica com uma continha de mais, certo? É mais ou menos isso. O que acontece? A Trindade, você conceituou a questão da Trindade. A Trindade, nós temos três momentos históricos da Trindade, certo? A Trindade dos primeiros séculos, primeiro, ela não adotava três pessoas. Quando eu falo Trindade, é a palavra trinitas, né? Ela nunca adotou que existia três pessoas coeternas, coiguais e que formassem um Deus. Então, a ideia clássica de Trindade, inclusive até a mesma apresentada por Tertuliano, por exemplo, qualquer coisa a gente coloca algumas falas dele. Ele não acreditava que existia três pessoas, que as mesmas fossem coeternas, coiguais, né? A questão da geração de Jesus, nos primeiros séculos, todos aceitavam a geração de Jesus. Todos falavam que existia um só Deus e era o Pai, e em um só Senhor, que era Jesus Cristo. Todos os credos, inclusive o credo apostólico, o credo atanasiano, o credo niceno e o credo constantinopolitano. Somente o credo atanasiano que houve uma alteração já por século V, aí depois nós temos que entrar na questão aí dos pais da Capadócia, que aí sim nós vamos trazer alguma complexibilidade realmente existente. Porque nos primeiros séculos, a doutrina majoritária, e eu falo de esmagadora, isso documentalmente falando, era um subordinacionismo, certo? Onde o filho sempre foi subordinado ao pai, onde este único Deus envia o seu filho e traz a ideia, literalmente, a minha garganta está um pouco ruim, mas traz a ideia, literalmente, de que Jesus... Agora sim, uma coisa que você falou muito interessante, que é a questão de gerado. Quando nós vamos lá para o século V e diante, nós vamos ter uma outra ideia de geração, que é uma geração eterna. Essa eternidade, no fundo, é um gerúndio. Por quê? Porque, assim, não foi gerado no tempo. Só que a gente tem uma escritura que ele foi gerado no tempo e uma que foi gerada na eternidade. E aí a gente tem que subscrever uma ideia de que a eternidade seja uma ausência de escala de eventos. Eu posso dizer, a eternidade é a ausência de tempo. Sim, o tempo contável, mas não é uma ausência de escala de eventos. Exemplo, em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver a Deus criando o céu e a terra em 7 dias. Mas que dias? Se não existia tempo, se não existia ali nada que definisse o tempo, nem o pecado ainda era definido dentro
do primeiro homem após queda, né? Então, você vai ver essas questões de maneira muito clara, né? E essa escala de eventos, ela existia. Ela existiu e Jesus foi o primeiro a ser gerado dessa escala de eventos. O primeiro ato de Deus, né? O haja luz, Cristo, mas não é um corpo teofânico, é uma pessoa, né? Era de fato uma pessoa, é o Filho de Deus. Então, Deus envia o seu Filho para salvar a sua humanidade. Então, aqui nós temos esse paralelo, como eu citei, entre essas duas doutrinas que parecem. Por que eu fiz esse paralelo rapidamente? Porque o tema a morfia de Deus é a doutrina definitiva, e aí eu estou trazendo aqui algumas nuances entre as linhas para a gente mostrar qual é realmente a diferença daquilo que apresentamos, certo? Se você puder já passar um pouquinho a próxima página. Então, nós temos aqui alguns credos, né? O credo apostólico é baseado em 1 Coríntios 8,6, né, que a igreja sempre seguiu. Para nós há um só Deus, vírgula, o Pai, de quem tudo procede. Então, ali era o credo apostólico que foi seguindo a igreja, né? Paulo é aquele que disse em Romanos, capítulo 2, que o mundo inteiro seria julgado segundo o evangelho que ele pregou. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, Paulo chega a dizer, antes de eu entrar no credo, Paulo chega a dizer que se um anjo do céu, qualquer um dos apóstolos pregar uma doutrina diferente do que ele pregou, é maldito. Então, Paulo, ele tinha a plena revelação do que é as escrituras, a doutrina para o povo gentílico. Quando nós vamos para os credos históricos, nós vamos ver credos como esse, ano 325, credo niceno. Cremos em um só Deus, vírgula, o Pai Todo-Poderoso, ou Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, unigênito, gerado pelo Pai, tá bem aqui, deixando bem claro que foi gerado pelo Pai, é o Filho unigênito, né? Isto é, da substância do Pai. Então, está mostrando que foi gerado. No credo constantinopolitano, que já é do ano 381, nós temos assim, o credo, cremos em um só Deus, aí eles, de novo, definem quem é, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Então, a ideia não é que ele foi gerundicamente gerado, é que ele, antes da contagem do tempo chamado Cronos, né? Então, ele estava na contagem da caiosfera, não nesse Cronos, não o tempo humano, é que ele foi gerado. Então, a ideia é exatamente essa, uma ideia de uma geração, uma ideia de um só Deus, e a igreja seguiu nesse credo. Avançou um pouquinho mais, só para a gente... Aí nós vamos entrar aqui no pseudo-credo atanasiano. Aqui entra o primeiro ponto que eu dou um valor mais para o unicismo do que para a trindade. Não no sentido de crer, né, mas que o unicismo é uma doutrina muito anterior à doutrina trinitariana, muito anterior a ela, certo? Há uma falsa informação de que a trindade surgiu ali com Tertuliano. Se a gente for sincero e analisar o que a trindade hoje é, aquilo não é trindade. Não tem como existir dois tipos de trindades. Historicamente, a gente divide, né, evidentemente, a trindade, essa é a trindade atanasiana, né, ou constantinopolitana, com aquilo que chamava antigamente, que eu gosto mais da expressão Trinitas. Inclusive, o terceiro livro da trilogia que eu escrevi sobre esse tema é Trinitas, que a gente, inclusive, traz essa informação de por que esse termo foi cunhado e o que ele realmente significava nos primeiros séculos. Então, nesse credo atanasiano, é um pseudo-credo. Primeiro, foi escrito 116 anos após a morte de Atanásio. Se este credo fosse importante, ou se tivesse realmente um valor histórico, ou se fosse uma verdade da igreja, por que será que ele contraria todos os credos anteriores e por que será que foi colocada sob o nome de alguém que não escreveu, dizendo que foi escrito por ele, né? E aí o que diz esse credo? Aí aqui é um credo já confessional, é um credo já da religião católica, que diz assim, quem quiser salvar-se deve, antes de tudo, professar a fé católica, porque todo aquele que professar integralmente, inviolavelmente, estará sem dúvida eternidade perdido, não é isso? A fé católica consiste em adorar um Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas, nem separar a substância, né? Isso que é separar a essência divina.
Então, este credo é pseudo. E é nesse credo que o mundo religioso hoje está crendo, adotando, como se fosse uma verdade apostólica, fosse uma verdade histórica, e não é. Isso não faz parte sequer daquilo que a gente chama de ortodoxia da igreja. Nem faz parte, porque a patrística só são 6 séculos e meio. Você pega algo do século V e atribui e diz, nós somos ortodoxos. Se for ortodoxia, eu sou ultra-ortodoxo, porque os pontos... Avance um pouquinho mais aí. Então, aqui nós temos essas questões, né? Aí você vai ver esse historiador, Roger Charles, ele diz no seu livro assim, ele vai deixar bem claro que Atanásio não foi quem escreveu esse livro, né, perdão, esse credo, né, tem vários outros, isso é comum, isso aí já, a academia já sabe dessa informação, né, não estou trazendo nada novo, mas está aí o volume, o número da página, onde vocês podem achar, diz assim, é universalmente aceito que Atanásio não é autor desse credo. Ele parece só no idioma latino em sua forma original. E tem formas de expressões extraídas dos escritos de Agostinho, olha só, Agostinho já é um século à frente, e de Vicente de Lemes, que é do ano 434 depois de Cristo. Como também contém alusões a controvérsias posteriores sobre a pessoa de Cristo e a natureza do atributo e alguns períodos que entre meados do V século e do VI século. Então, esse credo tem informações que aconteceram de discussões lá do V e do VI século. Como é que Atanásio, que morreu no século IV, escreveu uma coisa no século VI? Então, você vê que essas informações, elas não batem, né? Essas informações, a igreja, ela está adotando um princípio que acha que é bíblico, que é a Trindade. Não há nenhum conceito, nenhum pai, quando eu falo nenhum apóstolo, melhor dizendo, que defendia, na introdução da igreja, após a era apostólica, não há ninguém que defendia, e o próprio Tertuliano, que é dito que ele chega a dizer que houve um tempo que não existia ninguém com o Pai. Não existia ninguém, somente ele sozinho. Já quebra o conceito da Trindade, né, que aceita a ideia que havia 3 pessoas e as mesmas são coeternas, coiguais e que formam Deus. Então, o que nós cremos e defendemos aqui? Que há um só Deus, quem é o Pai. 1 Coríntios 8:6, né, o credo apostólico que estava seguindo os credos futuros, menos esse credo que passou à frente. Agora, vamos avançar um pouquinho. Avançar um pouquinho aí. Eu vou dar mais essa nota, eu vou dar espaço para você perguntar alguma coisa. Então, aí entra a questão dos pais da Capadócia, né, que no concílio de Calcedônia, do ano 451, eles desenvolveram uma doutrina que seria a da ousia e uma ousia em 3 hipóstases, né, que seria, o que isso quer dizer? Uma ousia é uma essência divinal. A hipóstase seria as pessoas. Então, existe 3 pessoas e uma essência divinal. E essa essência divinal está alheia a essas 3 pessoas. Então, eles dizem, não existe 3 deuses, eles dizem, porque é uma ousia, só uma essência divinal. Mas existe 3 pessoas, 3 personas. Então, essa força, que é a ousia, ela é alheia e reveste as 3 pessoas. O que isso quer dizer? Todo pensamento gera uma consequência, e todo trinitariano devia entender isso. Quando você traz uma ideia de que existe uma ousia, uma força inanimada, a qual não é ninguém, não é a pessoa do Pai, não é a pessoa do Filho, nem a pessoa do Espírito Santo, é uma força inanimada, a qual reveste 3 pessoas, você está dizendo que o Pai não é essencialmente Deus, o Filho não é essencialmente Deus, nem o Espírito Santo é essencialmente Deus. Quem é essencialmente Deus? A ousia, que reveste as 3 pessoas. Imagine uma cachoeira, 3 pessoas banhando a cachoeira, e diz, eu estou lavado. Mas o que fez ela ficar lavada? A cachoeira. Pois quem coloca as 3 pessoas na condição de Deus é a ousia, e não é sequer a pessoa do Pai. Isso é totalmente contrário ao que as Escrituras dizem, porque a Bíblia mostra que o Pai não tem eternidade, o Pai é a própria eternidade. Então, o Pai é a própria ousia. Então, é nisso que nós cremos. O Pai é a própria ousia, ele não tem uma divindade, ninguém reveste o Pai de nada. O Pai não subsiste. O que significa subsistir? Existir a partir de uma força exterior. Então, as 3 pessoas subsistem a partir disso. Então, o conceito trinitariano gera erros terríveis. E aí nós temos aqui os 3, se existe uma trindade histórica, é essa. Gregório de Nazarianzo,
Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, que são aqueles que, de fato, trouxeram esse conceito de três pessoas, de três pessoas em um só Deus e um só Deus em três pessoas. Essa é a trindade histórica que existe. Quem defendeu isso à luz das Escrituras? Ninguém. E aí, se você vai para os pais pré-nicenos, onde eles defendiam a doutrina bíblica sem filosofia nenhuma, sabe, um defensor da causa, você vai ver ali que a ideia que eles apresentavam era totalmente distinta da ideia que se apresenta hoje. Então, esse concílio, você só tem duas coisas que vai dizer. Ou cada uma das três pessoas, o Pai é Deus em si mesmo, o Filho é Deus em si mesmo, o Espírito Santo é Deus em si mesmo. Se cada um é Deus em si mesmo, é um triteísmo. Se nenhum é Deus em si mesmo, isso nem sequer é deidade, porque nenhuma das três pessoas é Deus. Então, assim, a ideia trinitariana é um conceito que, ao meu ver, ela erra muito. E aí entra na união hipostática, se a gente fosse entrar na teantropia, pericorese, a questão da trindade extra-trinitária, intrinitária, trindade econômica, todos os conceitos, para quem estuda, sabe que é uma operação tapa-buraco. Eles desenvolvem um conceito, deu um problema, aí eles têm que desenvolver um outro conceito para fechar aquele problema, e gera outro problema, e outro conceito, e outro conceito, e outro conceito, e no fundo não fecha, porque não é bíblico, é um conceito filosófico. A questão do unicismo, ela sofre pensamentos um pouco diferentes. O unicismo, ele é mais simples, né? É uma doutrina que eu chamo assim, eu ia até cometer um equívoco, eu ia dizer que é para os leigos, eu vou chamar, é para os simples, é para as pessoas que não têm muito aprofundamento, essas pessoas aceitam facilmente o unicismo, porque elas, é muito fácil caber na mente delas que só existe uma pessoa e ela é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, é muito fácil, mas quando você vai para a história bíblica, não é bem assim. Então, Deus gerou um filho, de fato, o filho é ontologicamente distinto do seu pai, certo? O único Deus é esse pai. Jesus é a expressão viva desse Deus, é aquele que está impregnado, está imprimido, todas as características. Jesus diz assim, tudo que eu tenho, o Pai que me deu. Tudo. Ele diz, as obras que eu faço, é o Pai que faz as obras em mim, eu não faço de mim mesmo. Tudo está ali, estabelecido dentro desse quadro. Então, de maneira geral, a minha apresentação é essa, daqui para frente a gente vai trabalhar mais texto bíblico, trabalhar mais, a não ser que tenha alguma pergunta para fazer, trabalhar texto bíblico, mas se quiser a gente entra na história da igreja, entre outros pormenores. Beleza, eu queria te perguntar uma coisa, para você Jesus não é eterno? Eterno no Sim. sentido, eterno. que eu quero dizer eterno, como a gente se refere a Deus, sem princípio, sem fim. Olha, ele tem um princípio de existência? Se for gerado, tem que ter princípio. Se for gerado, tem que ter princípio. Aí entra duas questões que têm que ser trabalhadas, né? Quando você vai para, deixa eu recordar a escritura, Malaquias capítulo 2, se me falha a memória, versículo 14. Malaquias vai tocar no assunto de Adão e vai dizer assim, por acaso não havia nele um espírito sobejante? E quando a gente vai para a Gênesis, nós vemos que foi tirada da carne de Adão, Eva. Então, eu vou trazer uma ilustração bíblica de Adão e Eva, para ilustrar esse princípio. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 27, que no dia que Deus fez o homem, macho e fêmea os criou, no singular. Mas trouxe duas características, macho e fêmea, sendo singular, certo? Se Adão foi feito macho e fêmea, e no singular, será que Adão era hermafrodita? Sabemos que não. Havia um mistério ali. Que mistério era esse? Eva estava em Adão. Aí entra o conceito que nós chamamos de ato e potência. O que é ato? É aquilo que é plenamente. Então, Adão foi feito ato. Adão não era criança, Adão não precisou crescer, não. Ele já foi feito plenamente homem. Eva já estava em Adão, era potência em Adão. Então, se você me pergunta quem é mais velho, Adão e Eva, ou Eva teve um princípio após Adão, eu vou dizer sim. Mas se você me pergunta em potência, Eva já estava em Adão? Sim. Então, assim é o mistério de Cristo e a igreja, ou do Pai e o Filho. Jesus, enquanto potência, estava em seu Pai. Então, em substância, Jesus não é anterior nem posterior em substância, mas na linha temporal ou na escala de eventos da eternidade, ele é posterior. Então, Jesus foi gerado, certo, como de ato para a potência, isso Atenágoras
vai defender, Irineu, agora eu tenho que lembrar agora o outro pai da igreja que defendia também, né? Então tem alguns pais da igreja que vai usar literalmente dizer que Jesus foi gerado de potência, né? Ele era potência em Deus e não ato, né? Ato só o pai é ato, né? Deus, o pai não evolui, não cresce, não, ele já é pleno. Tá. No caso, Jesus, para você, ele pode ser adorado como Deus? Sim, Jesus deve ser adorado, até os anjos de Deus devem adorar, prestam adoração a ele, nós devemos prestar adoração a ele. Jesus, ele é o nosso Deus, ele é a expressão viva do nosso Deus. Se eu quero adorar a Deus, é através de Cristo. Se eu preciso de perdão dos meus pecados, é através de Cristo. Se eu quero conhecer a Deus, é através de Cristo. Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. É através de Jesus que eu conheço a Deus. Então, quando as aparições de Deus no Antigo Testamento, era Jesus. Jesus que apareceu a Abraão, foi, por exemplo, Isaías, quando ele viu no alto sublime trono, Isaías, João capítulo 12, verso 41, vai dizer que ele viu Jesus. Jesus é a expressão deste Deus. Ninguém nunca viu o Pai. Jesus disse isso, ninguém nunca viu o Pai. Essa essência, aquilo que Jesus, o Pai ninguém tem acesso. Só Jesus. Entende? Então, a gente tem que... eu não tenho aquela... E por isso eu não creio no unitarismo, né? Que defende alguns pontos que, ao meu ver, são indefensáveis do ponto de vista da palavra de Deus. Mas veja, o que você defende, para mim, na minha perspectiva, não difere muito do unitarismo. Por quê? Porque você tem um Deus que é pai... Porque, no seu conceito, por que Deus é chamado pai? Porque ele gerou um filho, que é Jesus, Sim. certo? Sim. Então ele passa a ser pai a partir de um ponto, a partir de um determinado tempo. Sim. Ali ele gera Jesus, Jesus passa a existir naquele... Tudo bem que você explicou que potencialmente já existia no pai, mas só que ele passa a ter consciência a partir de um momento. Então ele passa a existir, autoexistir, assim, por, né, ter sua individualidade a partir de um momento. Então você tem um pai e um filho. Um pai que não é pai, ele não é pai eterno, mas ele é eterno. E a partir do momento que ele gera um filho, ele passa a ser pai e esse filho passa a existir. Sim. Só que tem um detalhe. Se Jesus pode ser... Porque o unitarismo é o seguinte, a lógica do unitarismo, a lógica da trindade, por que na trindade Jesus ele tem que ser eterno junto com o Pai? Porque se ele é Deus e pode ser adorado e pode ter a mesma reverência que nós temos com o Pai, ele tem que ter, e para não quebrar o monoteísmo, eles têm que ter o mesmo atributo referente a Deus. E ao mesmo tempo não pode ser mais um, certo? No unitarismo, eles vão entender que Jesus é mais um, porque é uma outra pessoa, assim como você entende. Sim. No unicismo já diz que não é outra pessoa, porque se for outra pessoa vai quebrar o monoteísmo. Sim. No unitarismo, para não quebrar o monoteísmo, ele tira a adoração de Jesus. Você só pode adorar o Pai, não pode adorar o Filho. Mas você já está pegando as duas partes, está pegando... Eu posso adorar o Filho e, ao mesmo tempo, o Filho é outra pessoa. Você não acha que aí teriam dois deuses? Boa pergunta também. Primeiro, a gente tem que contextualizar algumas questões. Primeiro, a gente não pode construir um segundo andar de uma casa antes de estabelecer o primeiro, certo? Qual é o fundamento de cada uma dessas três linhas? Vamos primeiro para a Trindade. O fundamento da Trindade, ele não tem conceito bíblico. Primeiro ponto, não há um conceito bíblico. Se não há um conceito bíblico onde conceitua que há três pessoas coeternas, coiguais e que formam Deus, então eu não posso construir um segundo andar e dizer, mas a Trindade é isso. Parei. Baseado em que a Trindade é isso? Porque nos primeiros séculos a Trindade, ela não se... Por exemplo, os primeiros séculos, eu posso pegar aqui alguns pais que eu tenho anotado aqui, alguns pais da igreja, que diziam, com todas as letras, que Jesus foi gerado, certo? Se Jesus foi gerado, então a Trindade de hoje não está bebendo lá da Trindade de antigamente, tem algo errado. Se esse conceito é que ele foi gerado, tem que partir de onde surgiu essa ideia. Aí eu tenho que ir para as Escrituras.
né? Apocalipse, Hebreus capítulo 1, Salmos, Samuel, entre outras escrituras. A gente vai tratar as escrituras, a gente vai fazer um paralelo e olhar o que diz a história da igreja nos primeiros séculos para provar, não, para comprovar. A Bíblia prova e a história comprova, porque eles estão nos primeiros anos, estão mais próximos do evento. Então, se eles estão mais próximos do evento, nós vamos trazer qual é o conceito que era defendido nos primeiros séculos. Caso contrário, a gente vai dizer que hoje a igreja está correta, mas aqui começou está errado. Esse é o primeiro ponto. E no que diz respeito a isso, se você, por exemplo, pega lá no século V já, eu gosto de falar sempre dos pais da igreja dos primeiros séculos, mas vamos lá do século V, onde a Trindade já era um conceito consolidado no século V. É ali que ela se consolida, do final do século IV para o século V. Santo Hilário vai dizer que o Pai é o único ser ingerado e Jesus é um ser gerado. Quem era Santo Hilário? Era um dos maiores trinitarianos do seu dia. Ele defendia que Jesus era gerado, de fato. E eu falo gerado de fato. Irineu, voltando lá para os primeiros séculos, Irineu falava também a mesma coisa, que ele, com ser gerado, só que ele diz, Irineu foi bem sincero naquilo que ele entendia da época, falava, eu não sei como isso acontece, não sei como, em que tipo de forma ele foi gerado, mas ele foi gerado, e o pai só se torna pai após gerar um filho, e o filho só se torna filho após ser gerado, que é o que você trouxe como premissa. Então, ali é a base mais inicial. Eu não posso ir para o segundo andar. Mas Orígenes com Orígenes vai vir a geração eterna. Sim, Orígenes trabalha, começa a trabalhar, não é bem conceito, mas ele já começa, é ali que começa uma ampliação. Né? Se você pega Atenágoras de Atena, a mesma coisa. Atenágoras de Atena fala, inclusive, sobre o termo potência, né? Então, ele vai dizer que Jesus foi gerado em potência, né? Então, assim, nós temos toda uma história da igreja, certo? Toda uma história, e, biblicamente, é o que as escrituras apontam para uma geração. Quando você vai para o unitarismo, o problema do unitarismo é que eles dizem que Jesus é um Deus menor. Não estou falando da pessoalidade, estou falando da divindade. Confira comigo, analise comigo. Se existe uma divindade maior e uma divindade menor, necessariamente tem duas divindades. Então, uma tem que ser uma substância, a outra tem que ser uma derivação da substância. E aí, o que por exemplo, como é que é o nome dele? Tertuliano, por exemplo, cria. Tertuliano diz com todas as letras que o Pai é a inteira substância e Jesus não é uma porção, ele diz é uma derivação da porção da substância. Então, claro, ele não era ariano, né? Mas estou falando que, em relação a isso, é como ele enxergava, certo? Então, tem toda uma estrutura que deve ser. O unicismo sempre vai estar numa simplicidade. Ele diz, olha, não existe Jesus, só existe uma pessoa, Jesus é só um ofício. Então, para ele, tudo para ele é mais simples, né? Não tem base histórica, nada, mas pelo menos é mais simples. Não entra muito na discussão. Agora, no que diz respeito a Jesus ser adorado, a Bíblia diz. Então, assim, esse é o ponto. Porque se a Bíblia não me proíbe, se a Bíblia mostra que pode ser adorado, por que eu vou dizer que não? Para defender uma linha, aí que entra o meu posicionamento, é apenas ficar com a palavra. Eu não me importava se o posicionamento final fosse trindade, eu seria um trindariano. Se o posicionamento bíblico levasse a essa condição, a esse caminho, eu seria. Se fosse para ser unitarista, eu seria. Se fosse para ser unicista, eu seria. Mas, ao meu ver, nenhuma dessas três linhas, por isso que eu digo que esse monoteísmo absoluto, dentro da classificação do Desmoff, é a linha absoluta, é o pensamento final, né? É o resultado final. Mas veja, olha só, o que acontece? Existe um paradoxo aí, tá? No que você está defendendo e o que é observado pelos unitaristas, unicistas, trinitários nessa discussão louca aí. Você tem um relacionamento da igreja com Cristo. Nós sabemos, apesar de alguns negarem, né, principalmente as testemunhas de Jeová, negam isso, mas é verdade. A igreja, desde o seu princípio de existência, ela adorava Jesus como Deus. Você não está errado, não. Jesus deve ser adorado, foi adorado, deve ser adorado, glorificado, ter a mesma honra que é dada ao Pai. Né? A mesma honra. E a igreja sempre se comportou assim. Só que por causa disso, a igreja foi questionada. Mas peraí, como é que vocês adoram a Cristo? E Ário foi um
que com a pregação dele ele confundiu muita gente, porque ele veio falando assim, mas peraí, apesar de que ele adorava também a Jesus, ele questionou a questão da existência de Jesus, né? Dizendo que Jesus era criado por Deus. Mas o que acontece? Jesus era adorado como Deus. Porém, como ele poderia ser adorado se existe um só Deus? Você vê, nos 10 mandamentos já vem lá, não terás outros deuses diante de mim. Né? Há um só Deus, como um mandamento, né? Qual o maior de todos? Adorarás ao teu Deus, todo o teu coração. No Shema, Israel, os judeus, né? Já vão questionar. Há um só Deus, que é Yahvé. Yahvé é nosso Deus, o único Deus. Sim. Tá. Esse é o monoteísmo. Como que eu posso adorar ao Pai e ao Filho e dizer, não, isso é monoteísmo? Como que eu posso fazer? A Trindade resolve da seguinte forma. Eu já vou te dar a palavra. Tá. A Trindade resolve da seguinte forma. Não, eles são Deus, eles são um Deus e pessoas diferentes, sendo que nessa substância divina há 3 pessoas. Aí entra o Espírito Santo. Há 3 pessoas nessa substância divina. Você pode adorar cada um dos 3, mas eles são um só ser, apesar de ser pessoas. É um paradoxo, mas é a forma que encontraram de resolver. O unicismo resolve de que forma? Uma pessoa só. Jesus não existe, nem o Pai existe. O que existe é um só Deus, que uma hora é Pai, uma outra hora é Filho, outra hora é o Espírito Santo, se encarna, tal. Você já está dizendo o seguinte, existe o Deus Pai, existe o Filho, que ele tem uma individualidade própria. Você pode adorar o Pai, você pode adorar o Filho, da mesma maneira, como os trinitários fazem. Porém, você está dizendo que os dois são um só Deus, uma unidade divina. Isso não parece com a Trindade, nesse sentido de você... Só que aí, eu sei, a diferença da Trindade é a seguinte, na questão da geração, a Trindade vai dizer que há um relacionamento eterno de pai e filho ali. Ele sempre foi filho, ele sempre foi pai, e nessa relação um procede do outro em geração, mas é um mistério da Trindade, não tem como explicar. Você vai dizer que Jesus começou a existir de um certo ponto, mas ele é outro, mas você pode adorar ele também. Mas tudo bem que você falou, eu sigo a palavra que manda adorar Jesus, perfeito, mas então não há uma contradição bíblica, porque Deus falou, não terás outros deuses diante de mim, eu não dou minha glória para outro, não divido minha glória com outro, né? No Antigo Testamento todo, você não acha que vai haver uma contradição entre o Antigo e o Novo Testamento, digamos, por causa dessa forma de pensar? Pode falar, Marcos. Sim, não, assim, é o primeiro ponto de novo, os andares, né? Essa pergunta daria para, só para responder, ela daria a live todinha. Não porque, eu digo porque a gente tem que trabalhar vários ângulos. Esse problema é um problema, ao meu ver, não, mas da Trindade é um problema. Eu vou pontuando e depois eu trago para mim. Se eu tenho 3 pessoas e as mesmas são coeternas, coiguais, que formam Deus, Deus não é Deus, ele é formado de 3 pessoas. Então, nós temos o primeiro problema, Deus, ele é formado. Segundo problema, quem ensinou isso na Bíblia? Ninguém. Então, assim, trazer um conceito filosófico de, não, a Trindade, ela resolve isso de tal maneira, mas sem Bíblia é fácil. Tipo, se eu trazer um conceito aqui e dizer assim, olha, é igual eu fazer o unicismo. O unicismo pega e diz, não, Jesus não existe, só existe o Pai. É muito bom, se você não tem uma Bíblia mesmo para traçar, é muito fácil, né? Então, você trazer e colocar na filosofia uma explicação sem Bíblia, é muito simples isso. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia mostra Jesus sendo adorado, fato. Sim. A Bíblia explica que Jesus foi gerado, fala que ele foi gerado, fato. A Bíblia mostra um Jesus pré-existente, ou seja, antes de estar encarnado, já existia, e como um ser pensante, né? Isso é fato.
Então, já quebra o inciso, né? Porque ele já estava lá. E aí você vai observar, a Bíblia mostra, se ele foi adorado, ele não pode, já quebra o unitarismo, porque o unitarismo não aceita. Então, isso só do ponto de vista bíblico. Não estou nem conceituando muita coisa aqui. Só falando que do ponto de vista bíblico, você já consegue quebrar todas as linhas só sendo bíblico. O problema da gente é que às vezes a gente quer, assim, pontuar algumas coisas que está só na racionalidade humana. Por exemplo, mas se eu adorar Jesus, eu não estou correndo o risco de adorar uma criatura em vez do Criador. É aquilo que eu disse, em substância, só existe uma, em substância. O Pai é aquele que sustenta a divindade em Jesus, só existe um autotelos, né? Hebreus, 1 Coríntios 8,6, Deuteronômio 6,4, e muitos outros textos, só tem um. Aí eu tenho que ver os 3 ângulos do que as escrituras falam acerca de Jesus. E aí eu tenho que saber dividir Jesus antes de ser gerado em carne e depois. Aí sim, aí o pessoal consegue entender. Quando Jesus é gerado em carne, quando Jesus está gerado em carne, ele está humano, ele é um tabernáculo de Deus. Ele não é o Deus, ele é o tabernáculo de Deus, ele é a casa de Deus. Por exemplo, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente. O verbo habitar não é o verbo ser. Aqui é um problema do unicismo, que confunde o verbo ser com o verbo habitar, né? Então, eu habito na minha casa, eu estou na minha casa, mas eu não sou a minha casa. Então, são verbos diferentes. Exemplo, João 14, né? Ele disse, olha, Felipe, há quanto tempo eu estou convosco? Aí ele disse, não tem me conhecido, viu? Aí ele viu a Deus, ele é o Pai. Ele disse, há quanto tempo eu estou convosco, não tem me reconhecido ainda, Felipe? Aí o que ele diz? Eu e o Pai somos um? Não, ele vai dizer, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, eu vejo Jesus através do Pai. É isso que ele está dizendo, não que ele é o Pai. Então, a Bíblia ela vai se respondendo. Nesse sentido, eu tenho vários textos, eu não vou citar todos. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Onde Deus estava? Em Cristo. Jesus é o Pai? Não. Então, é aí que a gente vai trazendo. Eu podia citar vários textos, né? Esse é o primeiro ângulo. Deixa eu pegar um outro ângulo aqui. Então, tem esse ângulo, né, que foi citado. Tem um outro ângulo, que é Jesus como quem tem a autoridade de Deus. Por exemplo, João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Então, Jesus foi só um intermédio, baseado em João 1,3. É quem tem autoridade, quem for, o Pai outorga poder. Esse é um segundo ângulo que também tem que ser observado nas Escrituras. Por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz que todo poder no céu e na terra lhe é dado. Se foi dado, alguém deu. Então, o pai tem que ser distinto do filho, certo? Então, assim, só para, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, seria bom você explicar a diferença da sua posição do unitarismo, porque o que você está defendendo, a meu ver, parece muito o unitarismo, tirando a adoração. A questão da adoração, porque eles, consequentemente, eles pensam assim, pô, se Jesus é um outro que não é o Deus Todo-Poderoso, então ele não merece a mesma adoração que o Deus Todo-Poderoso tem. Ele tem uma reverência, tem um respeito, qualquer coisa, mas não é aquela adoração dada ao Deus Todo-Poderoso, entendeu? Aí você me diz a diferença do unitarismo. Só concluindo aqui o ponto, né? Sim. Então, são 3 ângulos. Um é outorgado, outro sendo o tabernáculo. Como o tabernáculo não parece com o unitarismo. Nesse segundo ponto, como sendo outorgado, nós temos uma ideia parecida com o unitarismo. Por isso que cada linha pega só os posicionamentos que lhe agradam. A gente tem que pegar o todo, né? Dentro dessa segunda linha, que é ele ser outorgado, eu já entro na questão do unitarismo, eu deixei por fim justamente porque é a mais próxima. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, então quem fez foi o Pai, exaltou. Então, quando eu vejo, aí a diferença está na humanidade de Jesus, que depois nós vamos entrar nisso. Hebreus vai trazer a mesma coisa. O terceiro ângulo é Jesus exercendo, né, uma função que eu chamo de uma extensão de Deus. Aí entra já uma diferença entre o unitarismo. Não, você acredita que é uma extensão de Deus ou o unitarismo que acredita? Não, eu que acredito. Uma extensão que Jesus seria uma extensão de Deus, não é? Sim, uma extensão de Deus. Então, uma extensão de Deus. Então, quando Jesus... Só um minuto. Tem um conceito usado na... Você conhece Tzadok Ben-Derer? Conheço. Ele já viu ele falando sobre
não sei se ele usa o termo emanação divina. Só que a parada ele é diferente. Ele é tipo um unicismo, mas com conceitos da Cabala. Existe um Deus eterno, certo? Eu tenho um livro dele, 700 páginas. Você tem o livro dele? Eu também tenho. Então, ele emana... as três pessoas são três emanações do Ser Supremo, assim. Três... Ketumé. Que seria algo parecido com hipóstase, na Trindade oriental. Então, Jesus, com uma extensão divina, pode ser algo assim, só que ele tem a sua individualidade, certo? Sim, então Jesus é uma extensão em divindade, certo? Pessoa é totalmente distinta. Totalmente distinta. E em divindade, Jesus seria uma extensão desse Deus, ou seja, Deus estende em Jesus aquilo que ele é. O Pai estende em Jesus uma única divindade, aquilo que ele é. Aí, por exemplo, Isaías capítulo 59, versículo 16, diz assim: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se que não houvesse um intercessor, e por isso o seu próprio braço lhe susteve a sua salvação. Então, ele diz, olha, não vi ninguém, nenhum outro para enviar, então ele maravilhou que não tinha ninguém para ele enviar, ele enviou o seu próprio braço, a ideia de uma extensão de Deus. O próprio braço lhe susteve a salvação. Quando nós vemos a profecia de Isaías, né, quando fala assim, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, né, aquela profecia, sempre apontando ali para Cristo, ele é o braço do Senhor, certo? É uma ideia de extensão. Quando você vai ver Filipenses, né, trabalhando, ele tendo a forma de Deus, mas não tendo a usurpação de ser igual, ou seja, a qualidade desse Jesus é a mesma, mas não sendo a pessoa do Pai, né, e eu não coloco como divindades maior e menor, porque não existe isso, não tem como eu conceituar Jesus com divindade maior e menor. Aqui é o segundo problema que eu acho em relação ao unitarismo. O unitarismo divide mesmo em divindades, maior e menor, e eu não faço isso. Existe o Pai, que... Eu vou dar um exemplo para você, eu vou trazer uma ilustração. Você tem filhos? O senhor tem filhos? Tem não, né? Mas imagine que o senhor tem uma moça, um rapaz de 20 anos, tá? Sim. E ele casou recentemente. Imaginamos. E o senhor acabou de ganhar aí, na Mega Sena da virada, 3 trilhões de reais, coisa boa, é só imaginar isso. 3 trilhões, né? E aí você sabe que o seu filho, ele não é um bom administrador, e você não vai deixar dinheiro na mão dele, mas é seu filho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um cartão de crédito ilimitado e vai dar para o seu filho. Você deu o cartão de crédito para o seu filho e ele vai viver uma vida de rico. Ele vai exercer aquilo que ele quiser do seu dinheiro, daquilo que é seu. Ele está exercendo, a fonte é o seu dinheiro, a fonte vem de você. Mas ele está exercendo, ele compra o que quer, ele faz o que quer, literalmente estou falando, né, humanamente falando, falando do seu filho literal. Então ele compra casa, as pessoas que o veem vão dizer, ele é rico, e ele vive uma vida de rico. É certo chamar ele rico ou não é? É certo, né? Mas a fonte da riqueza não é ele, é o Senhor. Você está sustentando essa riqueza. Pois é assim é Jesus. Jesus, ele é uma extensão de Deus. Deus sustenta, o Pai sustenta essa divindade em Jesus. Não é uma outra divindade, é o Pai sustentando. Aí entra alguns pontos, né, em que as escrituras vão trabalhar Jesus sendo a expressa imagem da sua pessoa. Não é porque ele é uma segunda pessoa da divindade. Essa ideia de que existe 3 pessoas e que uma força externa alheia as 3 pessoas, crava uma deidade em 3 pessoas, ela não cabe na Bíblia. Então, a ideia que eu apresento é o Pai sendo a própria divindade em pessoa, revestindo a Cristo. Essa é o resumo, certo? E aí foge do unicismo, do unitarismo e do arianismo, né? Aí entra, por exemplo, aí tem muitas escrituras que a gente vai trabalhar e ver essa questão de Jesus sendo uma extensão. Então, ele é uma extensão daquilo que Deus é. Todos os atributos, todas as qualidades de Deus, eu vejo em Jesus. Se a Bíblia diz que Deus é Salvador, Jesus é Salvador, ou a salvação. Se a Bíblia diz que Deus é Deus, Jesus é Deus. Então, todas as características de Deus estão impregnadas no seu Filho. É isso que Deus veio fazer. Por quê? Porque Deus é transcendente. Aí entra, inclusive as pessoas que foram assistindo, entra no nosso canal chamado Monoteísmo Absoluto. Tem um vídeo, o último vídeo que foi postado hoje ainda, um vídeo onde eu falo da transcendência e imanência, dentro do conceito que de fato isso é. Então, Deus, como Deus, o Pai, é tão poderoso, tão grande, não é esse Deus que vem à Terra, não, é tão poderoso que o céu e a terra não conseguem conter a sua glória.
né? Um Deus que ele transcende os conceitos, ele não cabe na minha racionalidade e na racionalidade de ninguém. Esse Deus, ele não tem ninguém que reverte ele de poder. Esse Deus, ele não tem divindade, ele é a própria divindade. Aí este Deus, ele gera um filho, tudo está sob o governo do seu filho. É isso que as escrituras deixam bem claras, desde ali Paulo falando, entre outros textos, deixando bem claro, tudo está sob o governo do seu filho. Então, ele impregnou em Jesus, imprimiu em Jesus todas as características daquilo que ele é. Jesus foi aquele que criou o céu e terra, isso é Timóteo diz isso, João diz isso, criou principados, potestades, tudo foi criado por Jesus Cristo. Deus, o Pai, gera apenas o seu Filho. E aí, Jesus executa tudo, tudo, tudo. Por isso que o unicista, inocentemente, muitos deles erram em achar que Jesus é o próprio Pai, porque tem muitas escrituras que diz que Deus iria, desceria, e fala mesmo, fala. Agora, claro, em seu tabernáculo, não é que Jesus é o Pai, né? Agora, a característica de quem Jesus é Deus, certo? E aí entra um grande problema, que é ao meu ver, entre as linhas clássicas, unicismo, trindade e unitarismo, biblicamente, o unitarismo é mais correto, biblicamente. Só que é um povo que, ao meu ver, não estou falando, trazendo juízo de valor, e não é regra geral, né? Ao meu ver, tem muitos pontos bons, mas tem muitas coisas que precisariam ser tratadas e que, por as pessoas escolher um lado, não, eu sou isso, o outro, eu sou rotulado nisso, eles defendem unhas e garras e eles estão, como Salomão diz, não te estribeis no teu próprio pensamento. Então, eles estão estribados no seu próprio pensamento. E o problema é esse, é quando você já se fechou, você não consegue, você tem que ir para o grego e dizer, não, aquela palavra não significa adoração, significa prestar reverência. Então, você tem que fazer algumas adaptaçõezinhas para mudar. Para que isso? A Bíblia é muito simples, é igual o unicismo. A Bíblia diz aquele que, a Bíblia fala, disse o Senhor, meu Senhor. Ora, no texto original está dizendo assim, disse, vou chamar assim, Jeová Adonai. Para que eu vou adaptar para outra coisa? A Bíblia diz que ele não veio fazer a sua vontade, mas daquele que enviou. Ora, mas o que eu vou adaptar as coisas? É tão simples o evangelho. A mesma coisa da Trindade. A Trindade nunca, olha, Jesus nunca apontou para si como sendo uma segunda pessoa da divindade. Se existe uma doutrina que, desculpe falar isso com todas as letras, mas se existe uma doutrina que carece de pelo menos um texto bíblico, é a Trindade. O unicismo, ele até tem ainda um chão, o unitarismo tem ainda também um chão, mas a Trindade, ela não tem um sequer texto para dizer assim, ó, eu vou trabalhar, ele não tem um único argumento sólido, não tem nada, tudo é na dedução. Por exemplo, Gênesis 1:27, 1:26, façamos o homem, o que eu tenho que deduzir? Que havia 3 pessoas e as mesmas 3 eram coeternas, coiguais, e que era a formação desse Deus. Eu tenho que deduzir a partir desse façamos. Aí eu vou para Deuteronômio 6:4, o Israel, o Senhor nosso Deus é único. Eu tenho que deduzir que esse único, o errado, o pessoal ainda usa a expressão errada, né, por causa do CAF, o pronome não, o artigo definido por CAF, né, que significa como, conforme, vai trazer uma ideia de composição. Se não tiver, não traz uma ideia, por exemplo, Adão e Eva formando uma só carne, ali o errado é plural mesmo. Mas se não houver o CAF, não. Então, assim, eu tenho que adaptar algumas coisas e aqui que eu vejo o problema. A Trindade, ela foi desenvolvida, a doutrina, né, da Trindade, ela foi desenvolvida como uma resposta Sim. às questões unitaristas e unicistas. Sim. Então, vem o unicismo falando, o unicismo que é mais antigo, vem falando assim, Jesus era o próprio Deus encarnado. Mas em que sentido isso? Não, é o Pai o encarnado aqui na Terra, e não há diferença entre pai e filho, é só uma questão de ocupação de ofício, né? De posição ou de tempo. A Belle vai dizer que Deus no passado era o Pai, depois ele virou o Filho, depois virou o Espírito Santo. Tempos diferentes. Aí a Trindade, não, mas peraí, tem coisa errada aí. Aí eles vão tentar explicar isso. Não, mas tem encarnação, tal. Aí vem o unitarismo e vem falar assim, não, mas Jesus é uma criatura divina. É o primeiro a ser criado por Deus. O unitarismo vai falar. Não, mas se ele foi criado, então ele não pode ser adorado, mas ele é adorado o tempo todo aí como
como Deus, aí que eles vão tentar explicar isso, nessa tentativa de explicar, vem os conceitos e vai tentando, calma aí, mas foi gerado com o princípio de existência. Aí eu te pergunto agora, Marcos, qual a diferença de você ser gerado com o princípio de existência ou ser criado por Deus? A partir de Deus. Deus criou, Deus vai lá porque, vamos supor, o Testemunho de Jeová diz que Deus criou o primeiro anjo, Jesus. Só que você está me dizendo que ele gerou esse primeiro ser, anjo, não sei como é que você conceitou. Qual a diferença dessa geração e criação? Ser criado e ser gerado? Olha, criar é a partir do nada. Tudo que você cria é a partir do nada absoluto. Você cria algo, né? Deus cria. Se Deus criou, é a partir do nada. Se é a partir do nada, ele é uma mera criatura, não tem a substância do Pai. Certo? Se ele foi gerado, isso quer dizer que ele foi gerado de algo que estava em Deus. E aí nós chamamos de o verbo. O verbo que estava em Deus, né? Claro, quando a gente vai para o texto bíblico falando do princípio lá de João, ali é o princípio da criação, né? Então, evidentemente, ali o verbo estava com Deus. Este verbo era parte, era uma potência no próprio Deus. E ele se torna ato. Então, Atenágoras, Irineu, entre outros, vai trazer uma resposta acerca disso, trabalhando essas questões, né? E daí vem, por isso que quando ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, fez Adão com uma parte de Eva em Adão, assim como Deus tinha parte de Cristo no próprio Deus, né? Então a ideia é essa, né? O Tertuliano, por exemplo, o próprio Tertuliano, que cunhou ali o termo trindade para combater o unicismo, que é o monarquianismo modalístico, né? Ele cunhou, mas Tertuliano não cria em três pessoas coeternas coiguais, né? Tertuliano não cria. Isso. Tertuliano são coisas que vão sendo desenvolvidas depois com os problemas. Os pais capadócios tiveram que trabalhar bastante, porque você vê que os pais da igreja eles vão desenvolvendo os conceitos, porque vai surgindo dificuldades, problemas. A gente vai chegar num agora, que é o Espírito Santo, que também é um problema. E aí, na sua opinião, como que é o Espírito Santo aí? Como é que funciona? O Espírito Santo, na história da igreja, nunca apareceu em lugar nenhum como uma pessoa, uma terceira pessoa. Nos pais da igreja, você não vai ver defesa nenhuma do Espírito Santo como uma pessoa. O único que no começo que ainda apontou para o Espírito Santo como uma pessoa foi Tertuliano, né? E a gente sabe que poucos anos depois, essa pessoa que ele estava dizendo que era a pessoa deixa eu lembrar, Montano, né? A pessoa de Montano. Então, depois disso, você não vai ver o Espírito Santo aparecendo como uma terceira pessoa, né? Entra o Concílio de Nicéia, ninguém fala do Espírito Santo. Entra o Concílio de 381, aí sim nós vamos ver algumas menções acerca disso. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a ação. Você lembra que eu falei que Deus é transcendente? Você lembra, né? O meu conceito de transcendência é de acordo com o conceito mesmo. O que é transcendente? Aquilo que transcende, aquilo que não cabe na minha imaginação. Então, eu não posso definir. Por exemplo, você me fala assim, Deus mora na eternidade. Não, Deus está além disso. Ele não cabe nessa definição. Por exemplo, Jesus é o Pai da eternidade. Até a eternidade foi gerada por Jesus. O Pai é antes disso aí. E aí você vai ver que o Pai, ele transcende tudo. Então, como é que eu vou ter acesso a um Deus que não cabe na minha mente, que não cabe no meu conhecimento, que não cabe na minha racionalidade? Ele emana aquilo que ele é. Então, o Espírito Santo é a sua presença. O Espírito Santo, ele é a ação imanente da pessoa ou desse ser transcendente. Então, assim como o Sol, a Atenágoras de Atena diz que assim como o Sol emana os raios desse Sol, né? Assim é Deus emanando o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é isso. Hebreus capítulo 6, quando Deus fala com Isaías, Paulo, em Atos 28, versículo 25, vai dizer que bem falou o Espírito Santo por intermédio do profeta Isaías, fazendo ali um termo intercambiável. Então, você vai ver muito comum isso, os apóstolos intercambiando. Quando fala do Espírito Santo, Davi disse, se o Senhor não estiver na frente, eu não vou. O Moisés, na verdade. Se o Senhor não estiver na frente, eu não vou. Aí,
a Bíblia diz que Deus estava na frente. No texto de Hebreus diz que era o Espírito Santo que estava na frente. Né? Você vai ver Davi, a mesma coisa, falando de Deus ali, no Novo Testamento de Hebreus, vai dizer que era o Espírito Santo. Sempre intercambiando, sempre, né? Trazendo uma ideia de intercâmbio e não apontando para uma terceira pessoa. Agora, eu não digo que é uma força ativa, um ser impessoal, como dizem ou como crê, por exemplo, os unitaristas, né, clássicos. Então, eu não creio, né, na impessoalidade. Então, eu creio na característica da emanação. Então, se eu tenho fogo, vai emanar calor e luz. Se eu tenho gelo, vai emanar frio e umidade. Se Deus é Espírito, Ele é Santo, vai emanar o Espírito Santo, certo? Então, daria para enriquecer com muitos textos aqui, se precisar, mas não sei se você tem alguma pergunta para fazer. E como você explica o versículo Mateus 28, 19? Quando fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Você tem aí Pai, Filho e Espírito Santo, os três, né? Sim, o Espírito Santo está distinto aí, do Pai. Sim. Aí que tá. Sempre o Pai, Filho e Espírito Santo vai ser distinto, porque são ações deste único Deus. Então, o texto não traz uma ideia de três pessoas co-eternas, três pessoas co-iguais, ou três pessoas. O texto está trazendo uma forma monódica, no singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nem vou trazer isso para falar da fórmula batismal de Atos, eu não vou citar isso, para a gente tentar focar nessa questão. Se você recordar, você vai ver assim que todas as vezes que o Espírito Santo aparece, por exemplo, Jesus perguntaram para Jesus quando seria o dia e a hora, ele disse, ninguém sabe, mas unicamente o meu Pai. Por que o Espírito Santo não sabe? Por exemplo, Paulo disse assim, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, né? Assim como ninguém conhece o Espírito do homem, ninguém conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Então, se o Espírito de Deus for uma outra pessoa, necessariamente o Espírito do homem tem que ser uma outra pessoa. Então, os textos, enquanto a essas questões, são sempre intercambiáveis. Se o Espírito Santo fosse uma outra pessoa, por que ele não tem trono? Por que ele não reina? Por que ele não governa? Por que ele não sabe o dia e a hora, se ele não se humanizou? Porque o Trinitário pode dizer assim, é a kenosis, né, que inclusive é um grande erro trabalhar a kenosis, porque a consequência da kenosis é dizer que Maria é mãe de Deus, né, Christotokos, dizer que Jesus agora está defecando no céu, como o Marco Graconato tem um vídeo dele aí dizendo, defeca, come, janta, porque é união hipostática, ou como o irmão que estava aqui ontem atribuiu, mesmo no unicismo, uma união hipostática, mas ao mesmo tempo quebrou a união hipostática, dizendo assim, era um homem no barco, cansado, mas era Deus dizendo, vento e mar quieto. Tipo, a união hipostática não trabalha isso. A união hipostática tem uma base chamada consubstancialidade, ou seja, as duas naturezas estão ali unidas de modo inseparáveis. Então, assim, a realidade é que esses conceitos filosóficos, todos eles são totalmente quebrados, né? Eles não se sustentam em nenhum aspecto. Quando Jesus morreu, Deus morreu. Porque é uma consequência. A hipostática é uma doutrina que foi desenvolvida para explicar como que Jesus, sendo Deus, sofreu como homem, ou experimentou a vida humana de forma limitada, e ao mesmo tempo não deixou de ser Deus, e morreu. Como que Deus pode morrer? É por isso, entende? Sim. E é uma questão para todo mundo, para todos nós. Né? O problema é esse, porque a união hipostática, ela é assim, todo pensamento, eu sou do ponto assim, todo pensamento que você fala, tudo que você vai falar tem uma consequência. Então, tranquilo, você vai dizer, você viu para isso. E os problemas que ela trouxe? Todos os conceitos da Trindade traz mais problemas do que resolve. Posso citar qualquer um deles. Traz mais, união hipostática é um dos que traz problema. Porque se eu digo que essa substância é inseparável, Maria não é mãe de Jesus, é mãe de Deus. É por isso que a Igreja Reformada aceita e deixa bem claro, não, Maria é mãe de Deus mesmo, porque é uma união hipostática. Eles têm que aceitar e eles dizem com toda naturalidade que Maria é mãe de Deus. E não tem problema. Eles dizem... Como mãe de Deus em que sentido, né? Porque do mesmo modo, por exemplo, Jesus para você não é Deus? Não, vamos lá. A gente tem que trabalhar a união hipostática. A gente não pode sair do ponto. Nós estamos falando de união hipostática, certo? Sim. O que é união hipostática? União hipostática
a base dela só é uma coisa, que é a consubstancialidade, ou seja, a natureza humana e divina é inseparável. Sim, mas Ele é diz assim, unida, ela é inconfundível, é unida. inconfundida e inseparável. O que isso quer Sim, dizer? sim, Vamos lá. inseparável. Inseparável. Isso quer dizer que não era Deus com fome perdão, o homem com fome e Deus dizendo, vem mar quieto. Não, era Deus homem, é isso que ele diz, era Deus homem com fome e Deus homem dizendo, vem mar quieto. A natureza sempre era inseparável em qualquer instância. Qualquer instância. Qual é o problema disso? Quando Jesus morreu, Deus morreu. Qual é o outro problema disso? Maria é mãe de Deus. Qual o outro problema? Se você olhar um vídeo na internet, você vai ver Granconato, entre outros, numa entrevista, num vídeo, falando, tem quase 3 horas de vídeo. E ele dizendo, Jesus está no céu agora, ele tem que comer, ele bebe, ele faz cocô, ele está lá, porque é uma união hipostática, não se divide, essa natureza é inconsubstancial. Mas Não, é aí eu não sei, consubstancial. eu não vi o que o Granconato falou, mas aí acho que ele pode ter sido, para mim, um erro, porque nós não podemos tratar a humanidade de Jesus após a ressurreição da mesma forma, que até a nossa humanidade após a ressurreição, com a transformação dos corpos, não vai ser da mesma maneira. Aí já é uma Sim, outra questão. aí que entra aquilo que eu falei. Então, é não adotar a união hipostática, porque eles só estão sendo coerentes com o que é a união hipostática. Se eles adotam a união hipostática e diz que é outra coisa, eles não adotaram. Faz como eu faço. Eu não aceito a união hipostática, mas eu acredito na dupla natureza. Agora, Então, dizer... Não, e como é que é, no seu ponto de vista? Como que eu funciona? acredito... Sim, eu acredito literalmente em duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina de Jesus. A natureza humana era um corpo. Quem morreu foi a natureza humana mesmo. Deus não morreu, certo? E quem estava em Jesus ali era Deus. Ali a natureza divina não era... era Deus em Cristo, certo? Isso humanamente falando. Quando ele se esvazia a kenosis, ele não tem acesso à divindade, olha só a expressão que eu estou usando, aquilo que ele era em essência, e agora Deus estava nele e ele cumpre três pontos, que era ser rei, sacerdote e profeta. Era o que ele tinha que ser. Então, quando ele viu, por exemplo, quando ele viu Matias, Matias reconheceu ele pelo quê? Pelo um profeta. Veja que tu és um profeta. Quando ele falou que estava debaixo da árvore, veja que tu és um profeta. A mulher do fluxo do poço, né? Olhou lá e disse, quando o profeta vier, ele vai ser reconhecido como um profeta, né? Como sacerdote, rabi, tal. Então, assim, ele tinha que ser reconhecido como rei, sacerdote e profeta. Mas aí, então, nesse momento da humanidade, Jesus ele não era mais Deus. Não, ninguém nunca deixa de ser, por isso que eu utilizei o termo acessar. Ele não acessou aquilo que ele era. Ao poder divino, não acessou seus atributos divinos. Sim, não tinha acesso. Ele veio, ele era semelhante aos homens. Observe que ele não diz ele era um homem, é semelhante aos homens. Tem semelhança aos homens. Não é literalmente um homem no sentido de perder, porque semelhante ao homem eu tenho tudo que o homem tem, mas eu não tenho acesso àquilo que era dele por essência, né? Então, ali é a kenosis, o autoesvaziamento, né? Que, inclusive, tem 5 linhas kenóticas, né? Dentro da escola, né? De pensamento, 5 linhas kenóticas, e cada um vai trabalhar uma questão específica. E essa kenose, ele não acessou. Então, quando ele não acessa, agora ele entra na condição de um profeta. Era Deus revelando a ele o segredo do coração, era ele sendo um sacerdote. A mesma coisa do nascimento. Quando Jesus nasce, ele nasce como Jesus. Quando ele foi batizado, ele é Jesus ou Cristo, ou seja, o ungido. Quando ele morre e ressuscita, agora ele é Senhor. Senhor Jesus Cristo, certo? Cumprindo aí, ele diz, todo poder no céu da terra me é dado. Aí entra o que Jesus, ou Paulo diz, né? Aquele que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então tem todo um quadro, né, na cristologia que tem que ser montado, porque assim, eu posso falar uma verdade fora da ordem. Por exemplo, se eu falar para você assim, olha, o leão da tribo de Judá morreu por mim. Não, ele não morreu por você. A gente sabe que ele é Jesus, né? Mas quem morreu por você foi o Cordeiro de Deus. O leão da tribo de Judá foi o que venceu a morte. Mesmo nós falando da mesma pessoa, do mesmo ser, existe, quando eu trabalho símbolo, o símbolo tem a sua posição no lugar correto. O problema de muitas linhas é que eles atropelam muita coisa. Entendeu? Tô entendendo. É igual você falar, Jesus, sei lá, Jesus salvou
libertou o povo do Egito. Sim. Pré-existente, com o nome de Jesus. Sim. Existente. Então, são coisas que você vê, né? E aí entra o que eu havia falado, né? O Espírito Santo nunca foi visto como uma terceira pessoa, né? Ele é visto como, assim, de maneira ampla. Pode ser visto como coisa até mais inanimada, como o vento, Abacuque 2:9, fôlego, né? Com uma força mesmo, a presença também, a virtude, tudo isso aí, Gênesis, Números, então tem muitos textos, mas também com uma emanação, a própria presença de Deus. Só que nessa categoria, Deus é tão transcendente que ele precisa agir de maneira imanente. Então, o Espírito Santo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, não estou cheio da terceira pessoa da Trindade, eu estou cheio de Deus, é a presença do próprio Deus. Deus não é dividido assim, dessa forma, Deus é um, tudo procede dele, tudo, nós nele andamos, nele nos movemos, nele nos mexemos, tudo é nele, ele que sustenta tudo, até seu verbo, Atenágoras de Atena vai dizer isso, e ele vai dizer que ele foi o primeiro, Jesus é o primeiro broto do Pai, né, e é sustentado pelo próprio Pai, certo? Então, são coisas nesse sentido, né? Entendi. São questões que dá para fazer várias lives, né, sobre cada tema, porque Sim. Você tem a questão de Jesus, a encarnação, Jesus Deus, Jesus homem. Isso. Por exemplo, né? Um exemplo aqui para a gente, uma coisa que eu lembrei. Quando você vai para Daniel capítulo 7, você sabe que houve uma grande reunião no céu, a visão de Daniel, né? E ali havia duas pessoas, né? O pai e o filho, distintamente falando, duas pessoas. Apocalipse capítulo 5, nós temos a mesma visão, onde ontologicamente um pega da mão do outro algo. Eu tenho que forçar a barra para dizer que aquilo não é o que as pessoas estão vendo. Então, para negar, por exemplo, o unicismo vai negar e vai dizer, não é isso que significa. Então, assim, textos, é igual assim, aquele que vencer tal, lá faremos morada nele. Aí o unicista pergunta assim, quer dizer que os dois vão fazer morada em você? Você acredita que dois vão fazer morada em você? Cadê, o que o texto diz é uma coisa, o que eu entendo dele pode ser outra. Então, se não cabe, por exemplo, eu não sei como é que Jesus andou nas águas, eu não consigo entender como é que ele andou pelas águas. Se alguém conseguir me explicar como é que ele conseguiu, é a mesma coisa. A Bíblia se diz que faremos morada, e eu sei que há uma pluralidade ali. É o que o texto me diz. Se como é que vai ser, eu não sei. Nem se não cabe na minha cabeça, eu não vou dizer que o texto está errado. O problema do unicismo é adaptar realidades muito claras, negar, que eu acho errado, negar a pessoalidade de Jesus, negar que Jesus é um ser distinto e ontologicamente distinto, porque não cabe na racionalidade o monoteísmo absoluto. Por que não cabe? Porque eles acham que é um outro Deus. Jesus gerou um outro Deus. Perdão, Deus, o Pai, gerou um outro Deus. E na Bíblia nunca trouxe, nunca trata essas questões. Trata, sim, a questão que foi gerado, trata, sim, que o Pai é que sustenta no Filho, qualquer coisa, eu posso ler alguns textos aqui sobre isso também. Traz a questão de tudo que o Pai, que Jesus tem, é procedente do Pai. E o próprio Jesus diz isso. Tudo que eu faço, as obras são procedentes do meu Pai. Jesus disse isso. As obras são procedentes do meu Pai. Tudo que eu recebi do meu Pai. Então, assim, o próprio Apocalipse, capítulo 3, aquele que vencer, farei templo e coluna do templo do meu Deus. Olha, se a identidade de Deus é Espírito, se a identidade de Deus é Espírito, e se o Pai e Filho são só ofícios deste Espírito, Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, quando ele fala assim, aquele que vencer, farei tempo morado do meu Deus, tal, meu Deus, e no versículo 13 ele diz, ouça o que o Espírito diz à igreja, está na qualidade de Espírito. Se é o próprio Pai, então como é que ele tem um Deus? Quer dizer, o Pai tem um Deus, esse Espírito tem um... Então, assim, não cabe na racionalidade, é muita adaptação, e por isso eu considero o monoteísmo absoluto, dentro da classificação do Deus Imorfe, a linha objetiva, a linha definitiva do que, de fato, as outras linhas tentaram. O que a gente buscou fazer? A gente não descobriu a roda, a gente só fez um resgate da igreja, o que a Bíblia ensina, e fizemos uma varredura, uma pesquisa na história da igreja e ver o que realmente ela cria, sem adaptar nada. Por exemplo, pega cada pai da igreja, sabe, sem tirar nada de contexto, porque tem muitos, não sei se você sabe, eu escrevi 33 livros. Se tem uma coisa que eu tenho vergonha, é se alguém lê algum livro meu e dizer, olha, você pegou uma coisa que está fora de contexto, isso aqui não é isso aqui. É vergonhoso, para quem escreve isso é vergonhoso.
Então, para que eu vou tirar de contexto algumas questões que estão claras na própria história da igreja? Então, pega cada pai da igreja o que ele disse e vamos analisar se está coadunando com o que os apóstolos disseram. Agora, adaptar textos para anular, porque assim, quem é Jesus? Deixa eu falar aqui de frente para os unicistas aqui. Jesus é tudo aquilo que de Deus se pode conhecer. Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a morfia de Deus. Ele é Deus em morfo. Ele é a forma de Deus para conosco. Ele é a extensão do próprio Deus na terra. Jesus é o tabernáculo de Deus. Jesus é um ser que ele... Porque assim, eu digo que Jesus foi gerado. O unicismo vai tirar o fim de Jesus. Analise isso. Eu digo assim, Jesus teve um princípio. O unicismo diz, o ofício de filho vai deixar de existir, que é só um ofício. Né? Então, assim, você vê que são extremos, né? São extremos. E anular a existência do personagem Jesus Cristo, daquele que me salvou, daquele que o tema central das Escrituras sempre foi Jesus, a semente da mulher, eu poderia citar ali, desde o Antigo Testamento, o tema central é Jesus, e ele não existir, ele ser apenas um ofício do próprio Pai, né, mostrando, mesmo a Bíblia dizendo e mostrando com todas as letras que a vontade de Deus e o Pai muitas vezes eram conflitantes. Então, se a gente nega essas questões, é fechar os olhos para verdades que as Escrituras estão falando de maneira óbvia, clara. Muito embora eu sei que, pela simplicidade das pessoas que aderem a essa doutrina, há sim muitas facilidades, porque é simples de entender. Só não é escriturístico. Você olha algumas escrituras, você tem que dizer, não, ele falava a parte humana falando com a divina. O problema trinitário é esse, que eu vou ser bem sincero, mais uma vez, por mais que eu estou citando o unicismo, hoje estou citando várias linhas, porque o tema a morfia de Deus é a linha definitiva, né? Então, necessariamente eu acabo tocando nisso. Mas a Trindade é a linha que está mais em desvantagem de todas. Para mim, é a mais desvantagem. Eu falo assim, não como militante, não sou militante, quem me conhece sabe, não sou militante contra nenhuma linha. Apenas apresento a linha, não fico militando sobre. A Trindade não tem um texto bíblico, a Trindade não tem uma história enriquecida, a Trindade não tem uma filosofia forte, a Trindade não tem um autor bíblico que trouxe um conceito, a Trindade não tem nada. Para ser sincero, ela tem uma estrutura sólida do século V. Você pega o século V e diz assim, olha, eu estou lá no 5º andar do prédio, e dali para frente eu mostro Trindade. Se a pessoa for olhar e acreditar que um prédio pode flutuar, sem 5 andares, e ela está do século V para frente erguido, aí sim, você pode acreditar na Trindade. Porque os 5 primeiros séculos para trás, não tem nada de Trindade. Eu boto o século IV, para ser mais... Século IV. Porque quem trouxe uma ajuda e tanto para a Trindade foi os pais da Capadócia. Esse sim, trouxeram uma ajuda e tanto. Dali para frente, você começa a ter um conceito trinitariano que não tem base escriturística, não tem base filosófica, não tem base histórica, não tem base nenhuma. Ele pega um conceito, que é da expressão trintas, desenvolve uma outra coisa totalmente diferente do que os primeiros criam, e dizem, porque quem cunhava o termo trindade nunca cunhou para dizer que tem 3 pessoas coeternas. Então, o unicismo é uma linha anterior, mas foi a primeira linha que saiu, ou seja, que desertou do caminho verdadeiro, foi o unicismo. Então, por isso ela é a primeira, porque ela trouxe, de fato, um patripacionismo, né, uma ideia mesmo de máscaras, e o unitarismo eu acho uma linha mais coerente, mas com muitos problemas, a impessoalidade do espírito, a questão de Deus maior e Deus menor, a questão de Jesus não ser adorado. Então tem muitos problemas, tentar enfraquecer o texto com a própria gramática, tem muitos textos, muitos problemas que, ao meu ver, não funciona de maneira nenhuma. Deixa eu falar aqui, Apologistas Gaspar. Irmão, manda um abraço aí para o povo de Duque de Caxias, um abraço aí para o pessoal de Duque de Caxias, obrigado aí. Olha aí, eu tenho duas primas lá, em Duque de Caxias. Eu tenho 2 primas que moram aí. Isso aí. Yuri Moraes. Pessoal, se inscreve no canal. Você que é novo aqui, nunca esteve aqui no canal, se inscreva, que todos os dias estamos fazendo lives aí sobre temas teológicos, tá? Tá aí o Marcos Paludo, seja bem-vindo, boa noite. Tá aí o Michael Knight, seja bem-vindo.
Bom, entendi sua posição. Compreendi aí a sua mensagem. Bom, acho que tem mais alguma coisa a ser dita? Olha, o que eu fiz foi só uma apresentação superficial da linha, não devido às perguntas e tudo, a gente não trabalhou muitos textos bíblicos, né? Mas de maneira geral, se o pessoal tiver gostado, a gente pode marcar um dia só para pegar agora esse conceito que está claro e tratar agora só biblicamente. Então, em vez de falar do que hoje nós falamos do conceito, o que o conceito é, né? E se o pessoal tiver gostado, a gente marca um dia, eu me disponibilizo para falar somente de Bíblia. Eu vou dizer, olha, é isso aqui. Por exemplo, se eu digo que o unicídio está errado, onde está? Bíblia. O trinitarianismo está errado, Bíblia. Ou só desenvolver aquilo que creio com Bíblia. Pronto, a gente pode marcar um dia para isso. Eu acredito que vai ser muito rico, né? Muito rico mesmo. Olha só. Só para dar um exemplo. João capítulo 8, eu vou ler aqui rapidamente. Capítulo 8, versículo 17 e 18. Você vai ver que o Espírito Santo não é apresentado como uma testemunha junto do Pai e de Jesus, sendo que a lei exige testemunho de 3 pessoas, mas o Espírito Santo não apareceu, né? De 2 a 3 pessoas. Ele se coloca como sendo o próprio testemunho, que enfraqueceria até, se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, ele usaria o Espírito Santo e o Pai, mas não usaria ele mesmo como sendo testemunha. Se ele usou ele mesmo, que enfraquece a ideia da própria lei de Deuteronômio 17, isso prova com todas as letras que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Se a Trindade, por exemplo, fosse um conceito bíblico, quando ele disse eu e o Pai somos um, ele tinha dito eu, o Pai e o Espírito Santo somos um, porque ali caberia a doutrina da Trindade, né? Assim como o unicismo usa esse texto para dizer que ali é da doutrina do unicista. Então, você vê que o unicismo está na frente, entende? Jesus, ele não mencionou o Espírito Santo quando ele disse que a vida eterna é reconhecer ele e o Pai dele. Por que ele não disse que é reconhecer ele, o Pai e o Filho e o Espírito Santo? Se a Trindade existisse, a vida eterna tinha que consistir também em conhecer isso. Se a Trindade fosse um conceito de fato bíblico, nós teríamos, por exemplo, São João, capítulo 14, verso 10, verso 11, capítulo 17, verso 21 e 23, quando o pai estava numa reunião, né, cita todos, mas não cita aqui, por exemplo, o Espírito Santo, ou a grande multidão ali dos salvos da salvação lá de Apocalipse, capítulo 7, verso 10, não atribui ao Espírito Santo, somente o Pai e o Filho. O trono, que é mencionado ali, o trono do Cordeiro e do Filho, não tem o trono do Espírito Santo. A Bíblia não menciona, por exemplo, Paulo cita o reino de Deus, né, e de Cristo, mas não menciona o reino do Espírito Santo. Então, assim, se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa de fato, seria a pessoa mais desprezada da Bíblia, né, porque nunca foi uma terceira pessoa, nunca foi desprezado, porque é a ação do próprio Deus. Por isso que Jesus afirmou, por exemplo... E aquela questão, como que você explica a blasfêmia contra o Espírito Santo? Muito bom. Eu estava blasfemando contra Jesus ali, né? Eu estava falando de Jesus, não foi isso? Sim. Eu estava falando de Jesus. Jesus disse que ele expulsa demônio pelo Espírito de Deus. Se você quiser, eu coloco o texto bíblico. Ele diz, olha, eu expulso demônio pelo Espírito de Deus. Se agora ele disse que ele estava fazendo aquilo pelo Espírito do diabo, ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. Certo? Então, quando alguém estava falando de Jesus, está dizendo, agora, quem nos convence do pecado? O Espírito Santo. Se você peca contra alguém que te convence do pecado, você será convencido do pecado por quem? Se ele te convence. Então, a Bíblia, aí que entra. Os textos bíblicos são muito claros, nós temos resposta. Agora, o que não dá é para dizer assim, olha, se falou isso, é porque é uma terceira pessoa. Não é. Não tem nada a ver com uma terceira pessoa, porque o texto não traz, assim, a gramática em si do texto não traz uma ideia de pessoas, nada. A gente tem, aí que entra aquilo que eu falei, trabalhar o deducionismo. Eu tenho que deduzir, talvez seja por isso. Não, assim, o texto, quando você fala blasfemei contra o Espírito Santo, você não entende como alguém, não? Blasfemei contra alguém, contra algo. Não. Seria contra algo. Por exemplo, a Bíblia diz, lá em Timóteo, que a mulher que não honra o seu marido, que gosta, às vezes, até de confusão, né, de discussão, ela blasfema da palavra. Está blasfemando a palavra. Essa palavra é uma pessoa, entende?
E aí o contexto não é Cristo, a palavra Cristo, o contexto é a palavra mesmo de Deus, né? Então assim, fazer a questão de blasfêmia e apontar e dizer que é uma terceira pessoa, agora, evidentemente, que se você aponta para uma pessoa, o Espírito Santo, você tem que apontar para o Pai ou para o Filho. E esse texto, como eu disse, o Espírito Santo, ele emana tanto do Pai quanto do Filho. Após a morte de Jesus, é dos dois, antes só era do Pai. Então, se alguém blasfema de Jesus, está blasfemando do próprio Espírito Santo. Se alguém blasfema do Espírito Santo, está blasfemando do Pai. Então, não... mas ali então, ele agora, diz, quem blasfemar contra o Pai, filho, contra o Filho do homem, não acontece, não, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ué, fica isso. Exatamente. Não há, e aí que eu digo, não há problema nenhum. Um texto que parece que é difícil, porque se eu blasfemo contra o Pai, tem perdão. Sim, ele perdoa. Amém. Quem te convence do pecado é o Espírito Santo. Quem tem ação, aqui primeiro, a gente tem que entender qual é a função do Espírito Santo. Jesus explica as 3 funções do Espírito Santo. É ele que te convence do pecado. Sim. Então, se isso você pecou... faz sentido. Se ele convence você do pecado e você blasfema contra ele, o seu pecado vai permanecer, você nunca vai ter o arrependimento para conseguir perdão. Estou entendendo. Exatamente. Isso. Porém, o estranho é você dizer assim, não, mas ele te convence do pecado, mas quem convence? É o pai ou o filho? Porque, olha só, aqui ele fala, ó, e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Então, o Espírito Santo não é o Filho do Homem. Aí depois, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então ele fala de 2. Esse Espírito Santo que seria quem? O próprio Pai? Vamos lá. O Espírito Santo é a ação imanente de um Deus transcendente. Ok? Tá aí? Tá. É a ação imanente do Deus transcendente. Quando eu estou pecando contra o Espírito Santo, eu estou pecando contra a própria ação deste Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Pelo que Jesus expulsava o demônio? Era pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, ungindo, né? Este Espírito, antes da morte de Jesus, ele tem uma função. Após morte de Jesus, nós estamos em uma outra, a gente chama de dispensação. A dispensação do Espírito Santo agora é Deus em você, certo? Ageu capítulo 2, verso 9, vai trazer uma ideia que a glória da última casa é maior que a primeira. A primeira era esse Espírito em Jesus, em plenitude. Hoje é este Espírito no homem, e este Espírito no homem, 1 Pedro vai dizer que é ele que te convence, que está em você, que vai te convencer desse pecado, está ali, né? Toda essa ação. Então, ele vai convencer em você. Se você blasfema deste Espírito que não tem nada, o texto em nenhum lugar vai trazer uma ideia de terceira pessoa. É isso que eu quero deixar bem claro. A gente tende a dizer assim, é igual falar de... A Bíblia diz que Isaías, né, que os rios bateram palma. Não tem nada a ver com a pessoalidade do rio. Então, a gente não pode misturar uma coisa com outra, certo? Agora, aceitar o que o texto está dizendo. Então, se eu peco contra o Espírito Santo, por isso que as pessoas estavam falando mal de Jesus, e Jesus disse, olha, quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas por que ele disse? Porque ele estava falando exatamente os outros, está expulsando demônio, é pelo Espírito do diabo. É o Espírito do diabo que está expulsando demônio, não é o Espírito de Deus. E aí, a Bíblia diz aqui que quem está expulsando demônio é pelo Espírito de Deus. Isso é uma blasfêmia, atribuir as coisas de Deus para o diabo ou vice-versa. Blasfêmia é isso. Ali no 13 diz, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos venha falar. Sim. Isso aí não tem nem muito o que dizer. Na verdade, não tem nada aqui contrariar e nem contra-argumentar. O texto, assim, eu sou muito sincero com os textos, eu não fico adaptando textos. Sim, tem algumas passagens que, olha só, Atos 13. Fala assim, ó. Peraí que tá. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo usou palavras. Sim. Certo? Sim. Se eu fosse um unitarista, eu teria problema, porque o unitarista não acredita que o Espírito Santo fala, nem que ele tem uma personalidade, né? Há uma diferença entre pessoa e ser pessoal, né?
e o unitarismo acredita que ele é um ser impessoal, não é o meu caso. Então, aí você acredita que ele seria o quê, então? Seria uma emanação. Não, uma emanação do próprio Deus. Então, o que isso quer dizer? A emanação do próprio Deus é que há uma distinção em relação ao Pai e Filho, não em pessoalidades. Uma distinção como o Sol e o raio do Sol, literalmente. Uma é a consequência da outra. Deus emana o que ele é, que é Espírito, e ele é Santo. Então, o Espírito Santo é a ação do próprio Deus na Terra, não é uma terceira pessoa. Então, poderia colocar igual a Jesus, uma extensão divina, não? Aí Jesus é uma extensão e o Espírito é uma emanação. Seria esse conceito, entendeu? Uma extensão, outra é uma emanação. Tá, mas a emanação, ela parece que tem uma independência, não sei. Sim, a emanação, não é, a emanação, ela tem toda, por exemplo, a emanação é a presença de Deus. Até essa emanação é a própria presença de Deus. Quando você, Atos, capítulo 6, né? Capítulo 8, quando a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, a qual o Espírito Santo está em nós. Depois diz, no mesmo capítulo, nós somos templo do Espírito Santo, a qual Deus está em nós. Sempre intercambiando. Eu vou pegar uma citação aqui, para ficar mais claro para você. Eu acho que talvez aqui, ó, essa aqui, depois você explica. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Isso. Ó, bem falou. Agora o que ele disse aí? Dizendo, vê lá. Dizendo, vai este povo e diz, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis e vereis. Quer dizer, são palavras, segundo o apóstolo Paulo aqui, ditadas pelo Espírito Santo ao profeta. Pelo Espírito Santo, né? Ao profeta Isaías. Agora abra Isaías capítulo 6, que é o texto aí. Vamos abrir Isaías 6 aí, por favor. Aí está dizendo que é o Espírito Santo. Vamos ver se é um termo intercambiável. Tá Espírito Santo. Vamos lá. O que está dizendo agora? Isaías capítulo 6. Ai, pô, toda hora abre esse negócio aqui. Capítulo 6. Olha aí. Então, a voz do Senhor... Olha aí. A voz do Senhor que dizia... Quem é esse Senhor? Esse Senhor aí não é o Espírito Santo, não. Quem é? Não é o Pai aí? Mas aí é Senhor, né? É um termo intercambiável. Você fez o que eu estava dizendo. Provando que quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando do Pai. Quando eu falo do Pai, estou falando do Espírito Santo. Olha, depois disso, vi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, eis-me aqui. Então, vai este povo, né? Aí ele falou a mesma coisa lá. Este povo ouvis e de fato não entendereis. Vede, de fato não compreendereis. Por que isso? Porque isso é um termo intercambiável. Por exemplo, se você abrir outra escritura, por exemplo, deixa eu lembrar aqui agora, tem que lembrar agora a escritura aqui, acho que é Hebreus, capítulo 7, se me falha a memória. Só uma olhada em Hebreus, capítulo 7. Capítulo 7, se me falha a memória. Oi? Qual versículo? Deixa eu só procurar aqui, só um minutinho. Um minutinho, fica mais fácil. Porque às vezes dá um... Hebreus capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo. Olha quem está falando, Espírito Santo. De novo falando. Se ouvirem a sua voz e não endureceis vossos corações, como na provação do dia da tentação no deserto. Vamos logo lá para Salmos 95. Só para ver. Aí está dizendo que é o Espírito Santo. E o texto está falando da provação no deserto e tal. Salmo 95. Versículo 7. Porque ele é o nosso Deus, falando de Deus, e o nosso povo do seu parte, parte ouvir da sua mão, se hoje ouvir a sua voz, não endurecer os vossos corações, falando de Deus aí agora. Então, sempre intercambiando, sempre. Está falando de Deus, no Antigo Testamento. O Santo é Deus, ninguém vai duvidar disso.
Só que aí não é qualitativo. Você sabe que o Antigo Testamento não trabalha a questão qualitativa de dizer que o Espírito Santo é uma outra pessoa. Nunca trabalhou. Então, você pega o Novo Testamento, está apontando, não é para uma questão qualitativa, está apontando para o mesmo ser, certo? E aí nós chamamos isso de termos intercambiáveis. Então, está intercambiando, certo? É diferente quando você vai, por exemplo, para Atos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, que Cornélio não, Ananias e Safira, mentiram, e aí não mentiram para homens, mas para Deus, e antes tinha falado que mentiram para o Espírito Santo, e depois chamou o Espírito Santo de Deus, Nunca aponta para uma terceira pessoa, não há nenhum texto que aponta para uma terceira pessoa. Para apontar para uma terceira pessoa, eu tenho que negar esse termo esses textos de características intercambiáveis, eu tenho que criar uma dedução lógica, aí que eu digo que a Trindade trabalha em cima de deduções, e trabalhar uma dedução e dizer, olha, esse texto aqui é uma terceira pessoa, porque não sei o quê. Não existe nenhum texto que trabalhe o Espírito Santo, de fato, como uma terceira pessoa, Inclusive, vários, até o Daniel B. Wallace, ele fala isso, que o Espírito Santo nunca foi visto como uma terceira pessoa. Mas, agora, a gente não pode fazer como os unitaristas negam, a pessoalidade, a personalidade, ou ser pessoal, melhor dizendo assim, Então, há uma distinção acerca disso, e que muitos não observam, Então, de maneira geral, é isso. De maneira geral, isso daria para enriquecer muita escritura, mas eu acredito que deu para entender essas questões. Eu acho que tá bom, né? Tá de bom tamanho. De bom tamanho. Olha, a gente marca outras lives. Podemos marcar um debate aqui, você e o Michael Knight, que tal? Bom, eu já convidei ele umas 3 vezes. Está se preparando para debater comigo aí. Eu já convidei ele umas 3 vezes, é a 4ª vez. Bora, Michael Knight, bora. Estou te esperando. Isso aí, vamos fazer aqui também no canal aqui. Vou gostar muito. Amém. Tá certo. Então é isso aí, ó. Chegou o Newton Silva no finalzinho. Isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Vou encerrar. Já deu 1h47. Trabalhamos bem a questão. Deixe seu comentário aqui embaixo, sobre o que você achou da live. Quem não assistiu do começo, assista. E é isso aí. Amanhã vai ser dia 12. Amanhã não farei live aqui. Amanhã eu estarei num debate com Edson Marcionita. Deixa eu só dar uma nota aqui. Pode falar. Desculpa. Eu queria até pedir perdão para o pessoal que está me ouvindo. Os irmãos da minha igreja sabem, quando eu fiquei meio doente, ontem eu estive hospitalizado, inclusive, não fiquei internado, Minhas amigas inflamou muito aqui, inchou, eu não sabia o que era, na verdade. Eu peguei uma bactéria, que o médico disse, e aí eu tomei uma injeção, estava bem ruim, eu estou com o diafragma aqui doendo quando eu respiro, e estava bem, na verdade, até o pessoal da minha igreja estava falando para eu não estar aqui hoje, para me repousar, e eu disse, não, vou deixar para a última hora, e eu confirmei já com o irmão Isaías, agora, não foi, irmão Isaías? Já quase a noitezinha, uns 5 e pouco, eu preparei rapidamente esses 5 slidezinhos rápido, porque sempre eu preparo os slides para cada debate, para cada tipo de conversa, eu preparo um material específico. Porém, dessa vez não deu para eu fazer algo bem bolado, como eu desejaria, e nem entrar em alguns pontos que talvez seria melhor, mas eu acredito que o que foi apresentado aqui já deu para o pessoal entender. Eu só quero deixar bem claro, eu creio em um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, então tudo é procedente, 1 Coríntios 8:6, tudo é procedente desse Pai. Jesus disse que a vida eterna está em reconhecer esse único Deus, como um Deus verdadeiro. Jesus Cristo é a expressão viva deste único Deus, eu não nego que ele é a expressão viva. 1 João, capítulo 5, verso 20, ele nos veio fazer conhecer aquele que é verdadeiro, e naquele que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então é Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão viva deste verdadeiro Deus e da vida eterna. Ele não é um Deus menor, ele não é um Deus maior, não é um Deus igual, porque se for menor, maior ou igual, eu estou dizendo que existe 2. Jesus, enquanto deidade, é sustentado pelo seu próprio Pai, enquanto pessoa é totalmente distinto. É essa a realidade bíblica, e que talvez para muita gente pode não aceitar, mas essa é a realidade bíblica. Tá certo, então, Pastor Marcos, obrigado aí pela explanação, pela presença, por responder aí as perguntas, foi muito legal, muito bom mesmo a conversa, o bate-papo e a palestra, mesmo a aula aí, o que o pastor
deu aqui no canal. Então, espero vê-lo aqui mais vezes, né? Debates, outras lives, e a gente vai marcando, vai trocando ideia no WhatsApp. Obrigado a presença de todos aí do WhatsApp, dos comentários que estão aí. Deixe os comentários aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Até amanhã eu não estarei fazendo live aqui, vou estar em outro canal. E obrigado a todos. Semana que vem estamos aí de volta. Valeu, obrigado, fui. Estamos indo. Isso aí.